Bom, vamos dar sequência aqui, e na sequência nós vamos ter o Jorge Ferreira, que vai falar sobre a floresta. Aparentemente isso não tem nada a ver, né? O que tem a floresta a ver com a cidade? Na verdade, a floresta é que alimenta a cidade. Se nós temos o que comer na nossa mesa, é porque uma floresta ou produziu ou foi destruída para que a gente pudesse produzir os nossos alimentos. A floresta tem uma importância fundamental. O Brasil é um dos países ainda que tem o luxo de ter o que nós temos de floresta, apesar de que nos últimos anos nós temos devastado áreas enormes. O Brasil se dá o luxo de fazer isso. A Europa, no século XV, praticamente já não tinha mais nenhuma floresta, ela tinha devastado praticamente tudo. A floresta tem muito a nos ensinar em relação à cidade, né? A agricultura. Né? O Jorge, ele trabalha não com a indústria 4.0, ele trabalha com a indústria 0. A primeira grande indústria nossa, a primeira grande revolução que nós tivemos. Né? O homem, há 7.000 anos atrás, deixou de ser nômade, caçador-coletor, e se estabeleceu em algum lugar. Morar, a etimologia da palavra morar, é demorar em algum lugar. E demorar é morar algum tempo em algum lugar. Nós abandonamos as florestas e as savanas para criar as cidades. Mas nós continuamos a depender de maneira bastante decisiva do que a agricultura e do que a floresta pode nos fornecer, porque é de lá que vem grande parte dos nossos alimentos. Então, entender essa relação no momento onde o planeta se vê esgotado de todos os seus recursos, né? Nós imaginamos que o planeta possa sustentar indefinidamente um crescimento e um consumo desenfreado. No primeiro dia, eu coloquei num daqueles slides nossos a redução, a diminuição da velocidade das coisas. Isso significa consumir menos, porque nós não precisamos do que nós temos, na quantidade que temos. Para vocês terem uma ideia, em 1960, 1950, um armário, ele cabia as roupas do marido, da mulher e dos filhos. Hoje não cabe mais, porque nós temos 10 sapatos, 400 camisas, é um consumo desenfreado desnecessário. Então eu vou chamar o Jorge Ferreira para que ele nos dê um pouquinho daquilo que ele aprendeu no trato com a floresta, para que nós possamos fazer também uma reflexão a respeito disso. Bom dia, pessoal. Muito grato pelo convite, pela oportunidade. Realmente bem interessante, né, estar trazendo aqui um pouco da minha experiência para um evento que trata especificamente de arquitetura. Para mim é uma imensa satisfação, porque às vezes eu até me perguntei também, né, o que tem a ver eu ir lá falar de floresta, da minha vivência na floresta. Mas, enfim, as suas palavras acho que foram bem introdutórias, assim, para mim. Me sinto bem introduzido no tema. E fiquei muito emocionado com a fala da nossa amiga, porque eu estou numa fase, né, que eu estou projetando a minha casa. Eu percebi que eu precisava pensar nisso. Eu faço projetos de implantação de SAFs, né, que eu vou explicar mais. E eu pensei, pô, a gente nunca parou para pensar na acessibilidade das implantações dos sistemas. Então vai ser bem interessante.
Eu venho aqui falar de agrofloresta, talvez seja um tema que muitas pessoas aqui nem ouviram ainda esse tema, mas quem já ouviu também estejam abertos, né, a diferentes pontos de vista em relação a esse sistema. Eu sou filho, né, de um agricultor, José Ferreira, que veio, né, com essa missão de plantar e viver do solo, e daí então ele projetou uma família para esse estilo de vida. Ali eu conto um pouquinho da época, né, da minha trajetória, e então eu tenho ali umas vivências, né, com o campo, com o sítio, onde sempre a gente fez o manejo da terra, produção do próprio alimento para a sustentabilidade familiar, e onde eu fui criado, a gente estava totalmente imerso à Mata Atlântica. É um sítio que fica a 3 quilômetros da área urbana. Então eu ficava realmente imerso a meio da mata, observando e vivenciando o máximo possível. A gente sempre teve uma prática de agricultura que eu acho que é aquela que a gente já está revendo, né? Todos estamos revendo a forma de como se relacionar com a terra, que era aquela forma de capina, de fogo. Enfim, eu já vou direto a esse tema, porque é justamente isso que vai ser a base do nosso diálogo, assim. A agricultura, ela teve essa fase, né? Teve a fase que o homem era coletor, e aí depois ele deixou de coletor e passou a ser agricultor. Essa forma de agricultar, ela teve momentos que foram tomando rumos que isso não foi tão benéfico, né? E a gente, com essa forma, acho que ambiciosa até, destruímos mais do que construímos. Então, esse é um ponto bem crítico que a gente está vivendo no planeta, de termos destruído muito por busca de mais e mais e mais. Eu acho que essa sede, né? E o mais não se referenciava-se à qualidade, talvez muita quantidade. E a gente está num momento muito oportuno de rever justamente esse ponto, né? Do que é o mais? Né? Mais qualidade do que quantidade. Então, ali, a gente inicia em 2000, meu pai tem um contato aqui no interior, faz uma viagem, vem ao interior de São Paulo e vivencia uma experiência que é chamado agrofloresta, que é um sistema de implantação onde você trabalha com a busca pela harmonia máxima do homem e a natureza. Isso é uma ciência, isso já se pratica há muitos anos, só que eu acho que ainda não era compilada em uma fórmula que trouxesse justamente a garantia da soberania, assim, e talvez com o estudo aprofundado. Mas é ciências que é da boa relação do homem, o meio e a natureza, em busca de equilíbrio. Então a gente tem esse contato, meu pai leva essa informação até o sítio e a gente começa a observar a terra de outra forma, que era justamente aproveitar todo o recurso máximo para a produção. Em vez de a gente praticar com enxada, a gente passa a manejar o solo de forma de roço, aproveitando biomassa, que isso são termos, né, que talvez sejam muito complexos, mas é o quê? Sempre fazendo a parte de coberturas do solo em vez de queima. Sempre formando ninhos e berços para a biodiversidade máxima naquele ambiente, que é o contrário do que se faz numa agricultura convencional. Normalmente se tira tudo para introduzir uma espécie, uma cultura, e depois tem que ficar devolvendo nutrientes, colocando nutrientes para o desenvolvimento dessas espécies. Aqui, quando você trabalha com a observação da biodiversidade e trabalhando cobertura morta, você não é dependente de introduzir nada. Você maneja tudo que é a oferta do ambiente. Tá? Ali em 2014 a gente começa a fazer pesquisas eu iniciei um trabalho que era o seguinte: a gente já estava fazendo implantações, a gente tinha o desenvolvimento das nossas próprias mudas, produzir nossas próprias sementes. E quando a gente percebe que esse sistema poderia servir como exemplo para amigos, vizinhos, agricultores e pesquisadores, inicia um trabalho que era de quantificar e levantar todos os dados do sistema.
Então eu começo a fazer um trabalho que se chamava de inventário florístico, mas eu não dava esse nome. Eu tinha muita uma curiosidade de saber quantos metros essa árvore crescia por ano, essas plantas desenvolvia por ano, com o sistema e com o carinho que a gente dava para elas. Então ali eu começo a fazer esse trabalho de levantamento, que a gente chama, né? E para que isso me servia? Me servia muito para trazer base e dados do que a gente vinha desenvolvendo, do que eu queria com aquela área, qual era a reserva que eu estava fazendo com aquele sistema. Então isso era uma forma de me trazer e me garantir realmente, me garantir informações até para contrapor argumentos, né? Para quem não, né, eu não comentei isso, quando eu percebi que esse trabalho tinha um valor, né, de compartilhamento, a gente precisava acumular o máximo de informação para garantir para essas pessoas que eles poderiam optar por isso, que ia ter resultados. Então o resultado é a partir disso. Aí a gente... Estou falando do sítio porque nessa fase ali de 2007 eu começo a estabelecer minha própria família e a gente tem um outro olhar. Eu começo a despertar um olhar que seria da coisa do menos manejo e mais coleta. Eu estou voltando um pouquinho ao olhar para essa coisa de ser coletor dentro de um sistema onde eu introduzi uma fórmula, né? Eu planejei uma agrofloresta, mas ali dentro surge coisas, flui coisas, espécie, plantas, inseto, cogumelo, coisas que às vezes me passa muito batido ou a gente passa batido. Eu começo a observar isso, que é a diversidade, né, dos sistemas, que é quantas coisas estão presentes no ambiente. Então isso é além do olhar, é o olhar e o enxergar, né? Dentro desse temas, né, a gente fala de agrofloresta, agroecologia, permacultura. Agora a gente está com um tema novo que é as punks, que eu ressalto ali também, que são a valorização das plantas espontâneas não convencionais. Então, o que tinha a ver super com a gente? Era o fato de que era o que se fazia. O que se fazia há 7.000 anos atrás, que éramos coletores, a gente coletava isso que hoje a gente está chamando de punk, que são produtos alimentícios não convencionais. Só que, na realidade, são espécies que brotam, que fluem, a gente tinha muito conhecimento sobre elas e, atualmente, a gente vem perdendo parte desse conhecimento. Perdendo entre aspas. Na realidade, existe, só que ele está fragmentado. A gente está em um processo de unir essas informações e trazer de novo um movimento em que a gente busque essa diversidade máxima para o nosso dia a dia, né? Então, aí quando isso se torna muito lógico e uma garantia muito profunda assim, da soberania alimentar, a gente passa a ter uma subsistência de 85%. A gente tinha capacidade de viver com 80% do que a gente produzia. Então, o sítio, né, a família, com o olhar, com essa criatividade, a gente já tem essa garantia alimentar. A gente começa a levar isso, fazer projetos para outras áreas, onde a gente tem experiências com diferentes formas, né, de plantar, adequando, como falou de projeto. A gente projeta um sistema em que adequa à necessidade de cada ambiente, né, de cada agricultor. Aqui eu vou desmiuçar um pouco de novo sobre a agrofloresta, porque aqui a gente tem no lado esquerdo explicando um pouquinho o que é a agro, né? Agro é essa parte agrícola, onde é a nossa maior demanda, né? Porque a gente é muito imediatista, né? Então a gente tem essa coisa com o imediato. O imediato é a agricultura que vem mais rápida. Agrofloresta, a agricultura é essa parte mais rápida, só que a gente às vezes tira a floresta para vir com essa cultura de ciclo rápido. E essa cultura de círculo rápido, ela tem toda uma rapidez em processo e elaboração. E a gente, com isso, teve que desenvolver um mecanismo de ficar introduzindo adubos para que a gente tivesse essa cultura rápida, né? E esquecendo a relação que poderíamos trabalhar com a floresta de forma de simbiose mesmo, né? Ou de uma parceria mútua ali do processo. Então, essa expressão é como você usa a floresta para produzir alimentos e produzir o alimento em meio a essa floresta. Ali eu estou mostrando uma grande árvore
aquilo ali é lá no sítio. Essa árvore tem 45 metros de altura, é uma madeira de lei, chamada maçaranduba, hoje já em extinção no Brasil, porque cortaram tudo. Na década de 70, 80, 90, aí foram tirando todas. Essa árvore escapou, graças a ela estar a 340 metros do nível do mar, e a área ali tem uma declividade acima de 45 graus. Então é muito difícil, ninguém conseguia chegar com trator e nenhum outro mecanismo, então essa árvore permaneceu. Ela deve ter aproximadamente 300 anos. E isso é uma das coisas que me fascina muito, desde 4, 5 anos de idade. Quero entender a vida desses seres, né? Quanta história armazenada ali e quanta vida, né, que propõe. Essa árvore produz frutos comestíveis, pouca gente sabe disso, e tem uma importância, né? E às vezes as pessoas cortam ela só pela madeira. Então dali dá para tirar 4 metros cúbicos de madeira, vende e acabou, né? E ela pode produzir frutos e matrizes, enfim. Isso é a visão da agrofloresta, quando você associa que na floresta temos muito alimento e muita coisa para se extrair. Aqui eu estou caracterizando um pouquinho mais coisas, né, mais detalhes, assim, porque a gente tanto pode trabalhar com essa visão da agrofloresta como produção de alimentos, que ali tem um curto, médio e longo prazo. Eu estou falando estou repetindo aquilo que eu já até comecei falando, né? O curto prazo é justamente produzir alface, rúcula, enfim, esses são o curto. O médio seria mandioca, feijão, milho, e o longo a gente está pensando em árvores, madeira, que a gente vai utilizar ainda no nosso dia a dia e que a gente precisa também projetar isso. Isso é um sistema de autossuficiência, né? Quando você olha para essa implantação. Isso aqui não é só para uma fazenda, para um sítio, depois eu vou abordar um pouco mais, tá? Esse olhar, a gente pode estar implementando ele dentro da parte de recuperação de áreas degradadas. Hoje, quando se fala de recuperar áreas degradadas, se introduz somente um ou dois tipos de plantas. Se a gente recuperar áreas degradadas, claro, já existe trabalhos feitos com recuperação de áreas degradadas, mais biodiverso possível, mas ainda é pouco. Tudo a crescer, eu acho que existe muito potencial mesmo. A gente já vem trabalhando com algumas áreas de recuperação, que é isso, recuperando já com essa visão de agrofloresta, que é muito possível e muito interessante. Você não recupera só a área, mas você recupera toda uma biodiversidade. Reflorestamento é um pouco isso também, só que mais nessa meta de que a área está em uma área de APP, enfim, você precisa reflorestar. Isso também pode ser um reflorestamento super biodiverso. Então, formação de pomares, lavouras e pecuárias, isso são tudo práticas em que você engloba totalmente a forma de estabelecer um equilíbrio e, ao mesmo tempo, o equilíbrio da vegetação com a produção necessária para a subsistência de quem está implementando aquela área. Na pecuária, eu estou trazendo ali porque uma das coisas que acabaram, né, com a nossa mata foi a pecuária no Brasil, que é uma coisa de louco, né? O que a gente devastou para criar uma cabeça de gado que, enfim, né, eu não sou crítico, eu não sou contra a criação do gado, eu sou contra a forma como se elabora isso. A gente no sítio tinha criação de gado também, para fazer a nossa própria carne seca, a gente produzia tudo no sítio, o queijo, a manteiga, enfim. Só que chegou um momento que a gente via que 2 hectares era para ter 4, 5 cabeças de gado, sendo que em 1 hectare a gente produzia 1,5 tonelada de alimento, né, fácil naquela área. A gente começou a optar por trocar mesmo, tirar o gado e introduzir o máximo de espécie que suprisse a nossa cadeia alimentar, né? Mas existe aqui uma forma que eu nem coloquei ali, que é agrocivil pastoril, é onde você pode introduzir o gado em meio a um sistema super inteligente, com espécie que o gado come folha, que o gado come fruto, e que essa madeira pode produzir, que essa árvore pode produzir madeira para o futuro, e você tem um gado em um ambiente sombreado, confortável e com biodiversidade. Esse é o agrocivil pastoril. É uma coisa que ainda não é bastante aplicada, mas tem um potencial enorme, enorme. Aqui é uma imagem que eu acho bem poética, bem bacana assim, da gente observar. Isso é muito paisagem, né?
E eu escrevi esse texto ali, que eu acho que precisamos refletir muito nisso, né? Que a agricultura, mas na realidade não, eu trago a agricultura, mas eu acho que tudo aquilo que a gente faz com bastante presença, com bastante atenção, é uma forma, né, de ir muito profundo, né, na essência daquilo que você precisa realmente para contribuir com o planeta. Mas a agricultura é eu acho que é uma das práticas, assim, de pôr a mão na terra, de plantar seu próprio alimento, uma das coisas mais incríveis como relação, conexão e percepção, desenvolvimento do amor mesmo, assim, é muito incrível. Isso não puxando bandeira para o meu lado, né? Mas é porque é uma forma que eu me conecto muito e tenho visto muitas pessoas também se deparando com isso em diferentes áreas, né? A gente pode estar no que você faz, que a arquitetura é uma coisa que eu estou muito apaixonado também, não é porque eu estou construindo uma casa, mas porque realmente é incrível, né? É uma forma onde você projeta seu lar e você ter esse gostinho, né, de realizar coisas, e a presença é profundo, né? E muito amor no que você faz. A gente tem experiências, né, e mutirões de trabalhos, onde faz cursos, e isso é a parte prática, né? A parte prática do que eu vim falando da agricultura. Aqui, isso era uma área de capim, e a pessoa me chama falando, Jorge, eu não sei o que faço com essa braquiária medonha, que eu não quero mais isso, eu não crio gado, e o que eu faço? A gente chega nessa área, eu começo a projetar, são 2.500 metros quadrados, e eu penso, bom, aqui você pode tirar em torno de 700 quilos de alimento em mais ou menos 6 meses. Vamos fazer isso? Cara, vamos. A gente parte para um processo que ali arei, passei o arado e o gradeador, e a gente começa a entrar com a adubação. Abrir para uma vivência, porque muitas pessoas gostariam de pôr a mão na terra, e a gente inicia uma atividade. Isso tem tem muitos objetivos, né? Ali tinha um trabalho com a espiritualidade, era um ambiente onde as pessoas se retiravam para um trabalho espiritual. Eu aproveitei e levei eles para energizar esse solo com a mão. Então vamos lá. E aí vamos ver o que deu na frente. Ó. A gente começa a ter essa área. Isso aqui é um projeto de consórcio, é um trabalho, né? Não é um projeto em si, mas é uma área onde a gente trabalha com consórcio, trazendo produção de alimento e levando, né, justamente essa alta produtividade para um espaço onde só tinha uma coisa, uma braquiária que era para criar o gado e que mesmo assim não fazia tão bem o gado, que braquiária nem é tão bom. Então a gente transforma essa área, cara, em produção de mandioca, milho, isso aqui só para vocês verem, é milho orgânico, crioulo, mandioca, incrível. Então você pode transformar e criar esses ambientes por mais crítico que seja. Isso é uma forma, isso é um mecanismo da agrofloresta, que eu acho muito incrível a gente ter essa ciência. Aqui eu botei uma outra imagem, só para vocês terem uma ideia. Talvez vocês não identifiquem muito, mas aqui à nossa direita, onde tem uma vegetação mais rasteira, até o final, isso é batata inglesa. É um plantio de batata inglesa em leiras. Isso, para mim, foi incrível, que eu nunca tinha tido essa experiência. Isso aqui é em Cunha, a 1.100 metros. A gente introduz em faixas, né? Uma faixa, batata, milho, mandioca. Então, isso são os consórcios. Isso pode ser em linha, pode ser intercalado. Então, isso são as diversas formas. Isso paisagicamente ficou lindo, né? Aos meus olhos está lindo. E produtivo. Aqui a gente colheu em torno de 300 quilos de batata. E só aproveitando a biomassa do local, aproveitando a diversidade do lugar. Quer dizer, não tinha diversidade, mas a biomassa da braquiária, a gente incorporou no solo, arou e gradeou, colocou um pouco de esterco, e ali tem tanto alimento e tanta oportunidade, né? Isso também é um exemplo da mesma área, só que aqui focado mais em produção do inhame, com intercalamento ali entre a mamona, que são plantas que a gente usa para adubação verde, e o milho já florindo, né? Isso 4 meses depois. Essa aqui é uma outra experiência. Aqui é uma área em que a pessoa herdou também, uma área de braquiária, e próximo a uma área de APP, onde você não pode mexer muito, né? APP é a área de preservação permanente.
Atrás daquela floresta lá é um rio. Eu levo aqui uma visão que foi de um projeto de reflorestamento, formação de pomar e recuperação da área degradada, né? Recupera a área, forma floresta e produz alimento. Então aqui está um alinhamento, só para vocês terem uma ideia, que isso é um projeto que a gente pensou na linha do sol, como o sol nascia, qual é a posição do nascimento, posição do pôr do sol, para aproveitar o máximo de luz, para você sempre ter produção naquela área, né? Aqui já implantada, a gente está com esse alinhamento tanto para o nascer quanto para o pôr. Isso é uma visão interessante, isso é milenar também. As pessoas sempre plantaram olhando para a lua e olhando para o sol. Se guiavam no oceano, se guiavam sempre com essa sensibilidade, né? A gente também tem a oportunidade de estar resgatando isso em movimentos que já está crescendo. Aqui eu estou introduzindo uma cultura que era uma planta, né, que na realidade é o feijão azuki, que eu acho que algumas pessoas conhecem, é um feijão caro até no mercado, e ela tem um potencial como adubação verde. Então eu introduzi uma grande quantidade, onde eu uso tanto a vagem como semente para mim, para comer, quanto também como biomassa, matéria orgânica, adubando e corrigindo o solo. Isso fixa nitrogênio. Nitrogênio é o principal nutriente para o desenvolvimento das plantas. Então, é incrível entender que existe um mecanismo natural de fixar isso. Hoje, a indústria produz isso. Então, existe uma indústria de produção de nitrogênio. Então, uma pessoa que tem um pacote, uma agricultura convencional, ela tem um pacote, né? Ela vai plantar uma coisa, ela precisa comprar X coisas para introduzir naquela área, porque vai ser só aquela cultura. Então, ela não tem ciclagem, ali não existe uma interação. Aí ela precisa comprar. Só que, se você olhar, você poderia diversificar seu plantio e você não precisa comprar nada. Na verdade, você precisa manejar, precisa entender, compreender e aí operar como a natureza também opera, né? Aqui eu mostrei, trouxe essa foto porque eu acho bem bacana, porque essa coisa da agrofloresta, paisagem, recuperação de áreas degradadas, tudo pode ser beleza, tudo pode ser produtivo e tudo pode ser, né, você ainda traz esses elementos de atração de insetos, de abelhas. A abelha que poliniza essa flor é a mesma que você precisa, depende dela para produzir o maracujá. E ela está ameaçada de extinção, que é chamada de mamangava. Uma picada de uma mamangava, muita gente conhece, né? Dói para chuchu. Vai ficar uns 3 dias aí comichando. Então é interessante que a gente precise olhar para esse leque inteiro, né? Isso é bem bacana. Aqui eu estou trazendo uma foto do que se deu. Essa foto eu tirei há 3 dias atrás. Aquela mesma área, faz 5 anos que eu implantei. E aí quando eu vim, eu falei, eu vou levar uma foto atual. Peguei essa foto, voltei na mesma área, olha como está. 5 anos depois, era uma braquiária pura. E a gente transformou nesse cenário. Parece um pouco confuso, mas eu posso explicar para vocês. Aqui à nossa esquerda temos uma primeira palmeira. Essa palmeira é real australiana. É uma palmeira que há 20 anos, mais ou menos, a Embrapa fez uma pesquisa e descobriu o potencial dela alimentício. Então a gente tem hoje já no mercado palmito de palmeira real, mas ela foi trazida para o Brasil, isso há mais de 300 anos atrás, para ser uma planta ornamental. Foi para o Jardim Botânico do Rio, onde a gente tem os maiores indivíduos, só como planta ornamental. Só que é um palmito delicioso, incrível e fácil de reproduzir a planta. Até que isso fosse identificado, acabaram com toda a palmeira jussara, que é nativa, que é aquela outra planta enorme lá atrás. Tá? Então, aqui também é a mesma área, estou mostrando ali à nossa direita, uma frutífera chamada araçaboi, que é uma fruta riquíssima em vitamina C. Ela tem alguns porcento, que eu não lembro agora se são 5 ou 6% a mais do que a acerola e a laranja. E ela é nativa. E a gente às vezes não faz ideia que existe, né? Uma planta super nutritiva. Falando em biodiversidade e toda uma trajetória de estudo, né? Porque eu tive que estudar bastante sobre as espécies nativas. Então eu sou autodidata, né? Nunca fui à escola. Tive a oportunidade de ter uma mãe super inteligente que me ensinou a ler e escrever em casa. E passar de alguns anos,
eu identifiquei a minha aptidão e